1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Até o versículo 28. Maturidade espiritual e a compreensão do Evangelho. É interessante que a palavra Evangelho, ela é tão comum na Bíblia, significa boas notícias. A boa notícia é que o rei enviou o seu Filho para morrer no lugar de toda a humanidade e salvar todos os que creem nele. A mensagem do Evangelho é o fundamento, é o alicerce de tudo que nós cremos. O Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Mas é interessante que quantas vezes nós nos afastamos do Evangelho, mesmo sendo evangélico. Você pode ter se afastado do Evangelho. E percebemos isso nas cartas pastorais, nas cartas apostólicas, que eles, qualquer dificuldade, problema, conflito que havia no meio da congregação, a mensagem dele não era uma filosofia nova, um estudo da psicologia. A mensagem deles era voltar ao Evangelho. Se voltarmos ao Evangelho, viveremos a essência do plano de Deus, da vontade de Deus, para resolver todas as situações da vida. O Evangelho é a resposta de Deus para tudo. O Evangelho não é uma mensagem simples para o novo convertido. O Evangelho é o fundamento, é a raiz, é o alicerce. Por isso o apóstolo Paulo começa no capítulo 15, e você vai ver isso em outras cartas. Ele começa dizendo: eu venho lembrar a vocês o Evangelho.
E olha que eram pessoas que tinham recebido o evangelho logo no início da igreja, lá nos primórdios da igreja do primeiro século. Olha que eram pessoas que tinham recebido do próprio apóstolo Paulo, não receberam de segunda mão, terceira. Eles receberam diretamente. Paulo está dizendo: eu preciso lembrar a vocês algumas coisas. Amados, porque crer no evangelho não é apenas concordar com uma doutrina. Quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Amém. Mas isso pode estar no nível apenas da razão. Crer no evangelho é quando esta verdade transforma a nossa vida. Esta verdade nos santifica, esta verdade nos liberta, esta verdade nos leva à obra missionária, esta verdade nos leva a perdoar, a amar. A verdade do evangelho é libertadora e transformadora. Ela precisa sair do campo só da razão e vir para o espírito, para o nosso ser inteiro. E Paulo aqui está dizendo que algumas pessoas ali estavam negando verdades básicas do evangelho. No caso da igreja de Corinto, era a questão da ressurreição. Algumas pessoas começaram a pregar que os mortos não vão ressuscitar. Os teólogos, os estudiosos, eles não sabem se isso era influência da filosofia grega no meio da igreja de Corinto, porque os gregos, eles viam a matéria como má, então para eles sair desse corpo era a grande libertação. Eles não conseguiam crer no corpo que nós temos sendo ressurreto. Então, talvez a influência cultural nessa igreja, nós não vamos ressuscitar, não vamos ser uma alma apenas. Mas Paulo é enfático dizendo que o evangelho, ele é claramente centralizado em Jesus. Como resumiríamos o evangelho? Está aí, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo número 3. Eu vos entreguei o que eu recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O resumo do evangelho é esse: o Senhor Jesus veio, morreu, foi sepultado e ressuscitou, e está vivo, e nós cremos nele, e nós experimentamos ele, nós andamos com ele, ele habita em nós, ele está vivo. E Paulo, ele argumenta, em primeiro lugar, dizendo que o evangelho, na verdade, ele está em toda a Escritura, ele está em toda a Bíblia. O evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali são os discípulos de Jesus e alguns apóstolos compartilhando o que eles receberam do Senhor Jesus. Mas o evangelho está em toda a Escritura. Paulo diz isso aí, vocês perceberam? No versículo 4 e 3 ele diz assim, no versículo 3: segundo as Escrituras. E ele ressuscitou segundo as Escrituras. Ele não está dizendo aqui que está escrito que ele ressuscitou. Não, ele está dizendo que está escrito em toda a Escritura, aqui é todo o Antigo Testamento, está escrito que o Messias viria, morreria e ressuscitaria com detalhes incríveis. De Gênesis a Malaquias está falando sobre Jesus, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição. Os irmãos lembram de Lucas 24, versículo 27? Lucas 24, 27, Jesus no caminho de Emaús, ele abre as Escrituras e ele diz para os dois: tudo que a respeito dele estava escrito em toda a Escritura, na lei, Moisés, os profetas. Ou seja, o evangelho não é uma mensagem criada por um homem, não é algo que nasceu nem no Novo Testamento. O evangelho é o plano eterno de Deus de salvar a humanidade e de transformar todos os homens segundo a imagem e semelhança de Jesus. Amém. Esse é o evangelho. Quantos aqui creem no evangelho? Amém, Jesus. Mas o evangelho precisa ser recebido de maneira integral, plena, para que não seja em vão, como ele mesmo fala no versículo 2. Paulo diz: eu preguei a vocês o evangelho, mas vocês precisam reter a palavra, a menos que tenha escrito em vão. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser retida no coração, precisamos andar nela, precisamos perseverar nela. Também Paulo, aqui defendendo o evangelho, ele argumenta compartilhando acerca das testemunhas da ressurreição. Quantas pessoas viram Jesus ressurreto? Versículo 5, Paulo começa dizendo: olha, ele apareceu a Pedro, a Cefas, está aí, depois aos 12, depois por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais muitos estão vivos até agora. Ou seja, ele não apareceu uma pessoa, não foi uma visão de uma pessoa, ou nem um pequeno grupo, 500 pessoas viram juntos. Não foi uma ilusão, não foi um delírio, não foi alguém que achou que viu alguma coisa, ele apareceu.
Ele comeu com eles, ele esteve com eles. E Paulo então argumenta dizendo, ele ressuscitou, esteve com eles. E olha, Paulo diz, eu também tive com ele. Amém. Paulo diz, eu que era perseguidor, mas a graça dele foi tão grande que foi atrás de um perseguidor que ofendia o evangelho, mas o amor de Jesus caiu no coração de Paulo. Porque o evangelho transforma vidas, liberta corações. E você e eu que cremos no evangelho, precisamos deixá-lo nos transformar todos os dias. Ser transformado pela fé no evangelho. E aí, ainda falando do evangelho, Paulo diz que negar a ressurreição é você anular a fé e a pregação. Negar que Cristo ressuscitou, e amado, você teoricamente pode crer que Cristo ressuscitou, mas essa verdade precisa ser plena, precisa ser profunda em nosso coração, porque para crer que Jesus ressuscitou, nós não precisávamos estar lá no dia, nós precisamos ter o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo habita em nós, ele testifica conosco que Jesus ressuscitou e que nós vamos ressuscitar um dia. Amém. Mas negar a ressurreição é anular a fé e a pregação. Versículo 13, Paulo diz, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Então se nós não crermos que há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se nós não cremos na nossa ressurreição, é isso que Paulo está dizendo, se não cremos que nós vamos ressuscitar, então Cristo também não ressuscitou. Nós somos falsas testemunhas. Versículo 15, Paulo diz, olha, nós somos tidos por falsas testemunhas. Estamos falando que Cristo ressuscitou, nós morreremos em pecado. Versículo 17, ele diz, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e vocês ainda permanecem nos vossos pecados. Amado, duvidar da ressurreição é você negar a essência do evangelho, é você negar o que Deus já fez na tua vida. Deus pode ter feito grandes coisas na minha e na sua vida, e em algum momento, por causa de influências filosóficas, por causa da influência desse mundo, por causa da cultura, nós começamos a negar o que Deus já fez na nossa vida. Você já foi alcançado pelo poder de Deus, você já foi perdoado pelo sangue de Jesus. O Cristo, Senhor, na nossa vida, Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar. E a fé na ressurreição acende o nosso coração para o dia da vinda do Senhor. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, nós vamos morrer em nossos pecados, ou seja, não houve perdão, não houve, porque a ressurreição de Jesus é a prova cabal de que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai, e o Pai o ressuscitou, mostrando que Ele também perdoa e ressuscita todos que creem no seu Filho Jesus. Aleluia. Se Cristo não ressuscitou, versículo 18 diz o seguinte, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, os irmãos em Cristo que já partiram, foi o fim, não tem eternidade. Então a ressurreição, ela é fundamento para crermos em tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e fez em nossa vida. E mais, tem uma palavra aí bem forte, versículo 19, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Versículo 19, se a tua esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez Paulo estava aqui alertando a igreja de Corinto, porque alguns entre eles estavam tão felizes com o evangelho ou com o que Deus fez, que começaram a celebrar as bênçãos de Deus da terra, a se alegrar demasiadamente no que Deus faz na terra. E nós devemos nos alegrar com as bênçãos de Deus, porém, a nossa vida não é para essa terra. O Senhor morreu e ressuscitou para nos levar para a eternidade, a vida eterna. Nós não vivemos apegados às coisas dessa terra. As coisas dessa terra vão passar, o que você mais ama vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós temos que viver para a eternidade. Se a nossa esperança em Cristo for apenas para essa terra, se não cremos em ressurreição, em vida eterna, e hoje a igreja evangélica no ocidente está bem apegada a essa visão materialista do evangelho. Essa igreja de Corinto cria no evangelho, mas estavam tão felizes porque tinham abandonado os ídolos, Deus estava abençoando, que começaram a questionar no seu intelecto, será que tem ressurreição mesmo? Será que tem esse negócio de vida eterna mesmo? Quantas vezes nós não somos tentados, amados, a duvidar de coisas como essa? Há um pastor conhecido nosso que ele diz que todo crente tem 10 segundos de ateísmo durante o dia.
Aquele momento que você passa, será que vale a pena? Será que a santidade é assim mesmo? Será que eu não estou sendo radical? Amado, Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar. A nossa vida não se limita a este lugar, nós vamos estar com Ele. Por isso vale a pena, porque Ele ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens, porque nós deixamos de desfrutar algumas coisas que talvez algumas pessoas desfrutam com abundância, e vivemos uma vida crendo em algo que não é verdade. Mas se Ele ressuscitou, nós somos os mais felizes e bem-aventurados, porque a nossa alegria não se limita a esta terra. Nós temos a alegria da eternidade na presença do Senhor, em plenitude de glória, porque as coisas dessa terra não se comparam à glória que há de vir. O seu sofrimento e leve tribulação não se compara com o peso de glória que será revelado sobre a nossa vida. Por isso Paulo volta ao Evangelho. Amado, nós precisamos voltar ao Evangelho constantemente. E se não crer na ressurreição produz todos esses sintomas negativos, o que nós experimentamos quando nós cremos na ressurreição? O que nós experimentamos quando cremos na ressurreição? Em primeiro lugar, quando a gente crê na ressurreição, nós somos vivificados. Versículo 22 diz isso aí, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O pecado de Adão afetou toda a humanidade, mas a morte e a ressurreição de Cristo afeta, transforma, abençoa a todos que creem. Todos que creem em Jesus são vivificados e serão vivificados no dia da sua vinda. Amém. A ressurreição incendeia o nosso coração então com esse fogo de Deus. É uma obra do Espírito Santo, não é só do intelecto. Nós não cremos na ressurreição apenas porque lemos tal livro. Deus pode usar uma literatura, algo, mas é lendo a Bíblia que o Espírito Santo abre os nossos olhos. Quando o nosso coração se quebranta falando, quero conhecer Jesus de verdade, o Espírito Santo abre os nossos olhos, e nós cremos na ressurreição como se nós estivéssemos naquele dia vendo. Oh Deus, aleluia. É isso que lá em Atos fala. Os apóstolos pregando, eles falam, e o Espírito Santo testifica conosco, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Amém. Crer na ressurreição também, em segundo lugar, produz em nós vitória sobre o mal, ou melhor, produz em nós a certeza da vitória sobre todo o mal, a certeza que todo o mal será destruído. Versículo 24. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, potestade e poder, convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O grande dilema da humanidade é como crer num Deus bom e amoroso se tantas injustiças ocorrem na terra. Quem crê na ressurreição sabe que todo o mal será destruído na vinda do Senhor. Enquanto estivermos aqui, nós lutamos contra o mal, nós guerreamos, veremos o mal, não só a ação de Satanás, mas também as injustiças produzidas pelo caráter humano. Mas nós temos a convicção que assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor virá e todo principado e potestade será destruído. E quanto isso, o Senhor está colocando os inimigos debaixo dos nossos pés todos os dias. Convém que Ele reine, o texto diz, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés. Mas nós cremos que todo o mal será destruído, porque cremos na ressurreição. E em terceiro lugar, crer na ressurreição nos faz ter a certeza que vale a pena todo esforço para fazer a vontade de Deus. Vale a pena se esforçar para todo o propósito de Deus. Amém? Diga comigo, vale a pena. Vale a pena. Versículo 30, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 30, e por que também nós nos expomos a perigos e a toda hora? Dia após dia eu morro, versículo 31. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vós. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu todo dia morro. Sabe o que é isso?
Eu todo dia morro para minha vontade, eu morro para minha carne, eu morro para os meus desejos, eu morro para o mundo. Ele está dizendo: eu passei lutas em Éfeso, eu passei por provas, eu lutei com feras em Éfeso. Ele diz: irmãos, nós nos expomos a perigos toda hora, versículo 30, e Paulo está dizendo: essas coisas a gente faz por quê? Porque nós cremos na ressurreição, porque nós cremos que Jesus voltará e recompensará todos que buscam fazer a vontade dele. Amém, Jesus. Aos olhos naturais é loucura uma pessoa se esforçar, se dedicar, ofertar, semear para o reino de Deus. Aos olhos naturais isso é uma loucura. Mas quem crê na ressurreição sabe que toda semente será recompensada, que toda palavra que você deu para o cansado, Deus te recompensará, que todo esforço que você fez para servir o reino, para abençoar o corpo, para abençoar nações, para alcançar vidas, o Senhor nos recompensará. Vale a pena todo esforço para fazer a vontade de Deus. Porque Paulo diz: porque se Cristo não ressuscitou, qual é o conselho de Paulo? Se você não crê na ressurreição, coma e beba. Viva uma vida natural, como muitos têm vivido, aparentemente. Viva naturalmente, não se preocupe com esse negócio de servir o Senhor, de ajudar, de semear, de abençoar. Não se preocupe, coma e beba, viva como você quiser, porque amanhã você vai morrer. Mas quem crê na ressurreição sabe que nós semeamos aqui para a eternidade, que tem coisas que nós vamos fazer, que estamos fazendo aqui, que nós teremos recompensa nos céus. E a recompensa nos céus, amanhã nós vamos falar disso. A gente não precisa tentar definir qual será. Deus é que recompensa, e nós sabemos uma coisa: vale a pena obedecer a Deus, ser fiel a Deus até o fim. Vale a pena todo o esforço por causa do Evangelho. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que a mensagem da ressurreição não fique apenas em nossa mente, mas desça para o nosso coração, para o nosso espírito, nos faça viver uma vida diferenciada, esperando a volta do Senhor Jesus, em santidade, em obediência, servindo uns aos outros, abençoando uns aos outros, para a glória do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém?